Hoje nós vamos meditar a respeito do caminho reto. O que é o caminho espiritual? O que é um caminho torto? Nós precisamos de ter compreensão dos termos espirituais. Se não tivermos, nós não temos como tornar efetivo aquilo que Deus ensina, a sua palavra e o entendimento do Espírito Santo. Vamos ler no livro de Provérbios, no capítulo 14, a seguinte palavra no versículo 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Portanto, cada um de nós temos o próprio caminho. O que é o caminho? É aquilo que nos faz chegar a determinado lugar. Então, no versículo 12, diz assim: há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Portanto, precisamos de perceber que estamos pensando em algo que se tornará depois o nosso caminho. Os pensamentos é a preparação do que se torna o nosso procedimento. Veja que a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho. Então devemos compreender, estarmos iluminados e perceber por onde nós estamos andando espiritualmente. Porque nós vamos chegar em lugar de morte se não percebermos por onde nós estamos andando com os nossos pensamentos. Por isso, diz no versículo 14, do capítulo 14 de Provérbios: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta. Observe que a infidelidade dos pensamentos, pois o nosso coração é liderado pela mente, e a esta infidelidade, elas são os nossos próprios caminhos. E isso vai nos encher, vai nos tornar uma pessoa cheia das coisas da carne e do pecado, porque andamos pelos nossos próprios caminhos e não temos discernimento deles. Pensamos, falamos e agimos segundo nós mesmos, segundo a si mesmo. Observem que no versículo 2 do capítulo 14 diz assim: o que anda na retidão teme ao Senhor. Portanto, o que anda na retidão teme o que está pensando e teme colocar em prática o que está pensando de si mesmo. Ele anda em retidão porque a mente de Deus é reta e ele confere o que ele está pensando com o que Deus pensa. Ele confere o seu pensamento com o pensamento de Deus, sua palavra com a palavra de Deus, sua atitude com a atitude de Deus, em Cristo Jesus. Cristo Jesus, então lembramos, disse: eu sou o caminho. Portanto, andar através de nossos próprios caminhos nos conduzirá à morte espiritual. Temos que andar no caminho que é Jesus, isto é, a mente e a palavra de Cristo devem ser a nossa mente renovada e nossa atitude renovada. Então, chegaremos à vida eterna e à paz com Deus. Observe que o que anda em caminhos tortuosos, esse o despreza. Portanto, se nós começarmos a pensar sozinhos, sem o Espírito de Deus, sem a palavra de Deus, e agirmos, nós vamos desprezar o caminho do Senhor, o caminho reto, e vamos até mesmo nos orgulhar daquilo que estamos pensando e fazendo. Portanto, vamos ler ainda no livro de Oséias, no capítulo 14, no versículo 9, a seguinte exortação do Espírito Santo: quem é sábio? Que entenda estas coisas. Quem é prudente? Que a saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Portanto, aquele que mente, a mentira é uma transgressão. Se pensamos e falamos algo que não é verdadeiro, nós caímos no caminho do Senhor, que é a verdade. Caímos porque
estamos pensando de maneira falsa, produzindo uma vaidade mental que nos levará a falar e agir segundo a carne. Precisamos compreender a origem dos nossos caminhos. Por isto, Jesus veio, se encarnou e foi crucificado, para que nossos caminhos tortos fossem acertados, isto é, nossos pensamentos errados e que transgridem a palavra de Deus, a lei de Deus, fossem acertados. É por isso que pergunta: quem é sábio? Quem é prudente, senão aquele que conhece os seus caminhos e que entende o que está pensando e fazendo à luz de Deus, à luz da palavra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Portanto, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo é sobre os nossos caminhos. Vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 3, quando João Batista começa a pregar o arrependimento e a vinda de Cristo. Ele diz assim no versículo 3, 2 e 3, arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Porque o que é referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, endireitai o quê? Os pensamentos tortos, os pensamentos errados, as impressões da nossa carne. Não devemos usar o que os nossos olhos veem, o que nossos ouvidos ouvem, para termos nossos próprios caminhos, nossas próprias palavras e decisões. Portanto, o princípio do reino do céu é o arrependimento. O que é arrepender-se? É deixar nossos próprios caminhos e entrar no único caminho que é Jesus, o qual nos levará ao Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vir indica caminho, indica andar. Andar espiritualmente no caminho reto é andar segundo a palavra de Deus. Se estamos odiando, se estamos deixando de amar alguém, nós devemos corrigir esses pensamentos e amar e perdoar, segundo a palavra e o pensamento do Cristo. E isto é que é arrependimento e que é acertar os nossos caminhos. Que a graça e o amor de Jesus Cristo esteja com todos e que nossos caminhos tortos possam ser endireitados, que nossos pensamentos errados possam ser corrigidos e assim chegaremos ao conhecimento do Pai e do Espírito de Deus. Que a graça e o amor de Jesus esteja com todos e que possamos prosseguir no conhecimento de Deus, cada vez mais, tornando nossos caminhos retos. Amém.